Gravando, então. Eu só estou aguardando, então, a Bruna, daí a gente vai. Eu vou mostrar para vocês primeiro como está organizada as nossas aulas no Moodle e depois a gente conversa. A proposta de hoje, como conteúdo, é a gente fazer uma revisão do que a gente tinha visto nas aulas presenciais. Tá bem? A gente ficou tanto tempo, eu espero que vocês tenham ainda programado, pego um pouquinho de C para não esquecer. Fizeram isso? Querendo ver um monte de sim ali. E ninguém responde para mim, né? Eu acho que vocês ficaram meio omissos na programação. Ah, essas risadinhas, é. Já entendi já, pessoal, mas aí hoje a gente começa. A Bruna conseguiu identificar a Gel. Ela está entrando agora, ela está conseguindo, porque ela tinha entrado errado. Tá bem. Eu vou aguardar ela então, que daí ela pode ver também o Moodle com a gente. Python, aí sim, os Hello Worlds tá bom também, né? Só para não perder a prática na programação, a Ingrid mais ou menos. Essa risadinha do Diogo que me deixou preocupada, né? Tá fácil de identificar, Gel? Ela está tentando. Tá com o nome de... O título da disciplina mesmo é 2020-1 Ela está conseguindo. ILT2. Estou instruindo aqui. Tá bem. A galera tá indo pro Python, então. Muito bom, hein? Python tá crescendo bastante, tem muita biblioteca. A Bruna chegou. Muito bom. Bem, então vamos lá, pessoal. Olha só. Então, como eu já havia dito para vocês, antes da gente entrar realmente na linguagem C, para a gente fazer uma revisão do que a gente já viu, eu vou compartilhar minha tela com vocês só para mostrar como está estruturado o Moodle, tá bem? Como que a gente pensou em estruturar esse curso agora que nós não estamos de forma presencial, tá bem? Vou pedir só um minutinho para vocês para eu compartilhar minha tela com vocês. Eu vou ter que só ir alterando aqui com vocês. Vocês estão vendo a minha tela do Moodle? Está? Maravilha. Obrigada, Brenda, perdão, da Márcia, bem maravilha. Então, olha só. Quando vocês entram na página inicial, eu acredito, né, que todos vocês tenham algo parecido com isso. Então, a primeira coisa que vocês vão fazer, no caso da disciplina de ELP, que é a nossa disciplina, é identificar. Se vocês quiserem fazer a navegação aqui pelo ladinho, já tem identificação da nossa disciplina. Tudo bem? Eu acredito que todos já tenham identificado isso, porque foi necessário vocês realizarem para entrar na videoconferência. O que eu quero mostrar para vocês é que está uma carinha um pouquinho diferente. Então, em todas as páginas, vocês vão ter essas informações gerais. Então, a gente colocou algumas informações de retorno às aulas, que agora nós estamos utilizando um formato diferente. Além disso, nós mantemos, né, os horários de atendimento, com um horário um pouco diferenciado do que tinha fixado nas aulas presenciais, e tem um link para vocês acessarem também as salas onde nós ficaremos disponíveis.
O meu horário de atendimento é na sequência da aula de quarta-feira, então, das 6h20 até as 19h20. Eu já vou fazer um pequeno parênteses aqui, que excepcionalmente hoje, eu não vou conseguir dar o horário de atendimento, porque a gente vai estar numa live, até convido vocês a assistirem, de resolução dos exercícios da OABI desse ano, que é a Olimpíada Brasileira de Informática. Tudo bem? Depois eu até coloco para vocês no chat o link para vocês acessarem. Na sequência, nós temos também o fórum de dúvidas. Então, por favor, se vocês ficarem com alguma dúvida, se for uma dúvida simples, aí não quiserem esperar até o próximo horário de atendimento, vocês podem postar ali e a gente vai tentar responder o mais rápido possível. Tudo bem? Se vocês tiverem alguma dúvida também no que eu estou falando aqui para vocês, podem me parar, podem ligar o microfone aí e falar comigo, tudo bem? Que por enquanto eu não estou vendo o chat, porque eu estou aqui no mudo. Bem, além disso, a gente criou o link também para os objetivos e a ementa da disciplina. Eu estava anteriormente na página inicial, mas só para organizar melhor a gente colocou como um link. Se vocês forem descendo, que eu estou até com acesso parecido com o de vocês, a gente vai ter aqui, né, aula 5/8. Na próxima semana, além dessa aula do dia 5, nós teremos a aula do dia 12 aqui embaixo. Tudo bem? Entrando nesse link, aí sim eu vou para a área de atividades dessa semana. Então, tem aqui os gerais que eu já mostrei para vocês. E olha só como é que está estruturado isso. Então, algumas informações ainda sobre isso, né? Nós criamos um material didático para vocês no formato de um livro do Moodle, tudo bem? Então, a gente tentou colocar um resumo do que vai ser abordado na semana. Além disso, a gente disponibilizou também um pouquinho mais para baixo, vocês vão ver que tem o acesso das revisões. Tá faltando aqui, pessoal, eu vou adicionar depois os slides também. É que os slides até já estão disponíveis nas aulas presenciais. Então, se vocês entrarem aqui no livro, vocês vão ver que vocês podem navegar aqui nos capítulos. Então, tem a escrita da introdução, eu posso navegando aqui pelo ladinho também, tem os botõezinhos, né, para ir para a página anterior ou para a página seguinte, e vocês podem ir navegando no conteúdo. Tudo bem? Alguma dúvida até aqui? Deixa eu voltar para ver se vocês... Alguma dúvida, pessoal, até aqui em relação a como que está organizado o Moodle? A lista de exercícios, Amanda, a lista de exercícios que você disse é o que está disponível no URI ou os exercícios que estão no próprio Moodle? No URI, tá. Eu acho que não está disponível por conta de data ainda, Amanda. Eu já vou dar uma verificada para vocês, tá bem? Aí eu já respondo para vocês, já está até anotadinha aqui para eu não esquecer. No RI. Obrigada, Amanda. Então, só continuando aqui, olha só. Tem algumas atividades que vocês devem estar vendo como restrito. Por quê? Ele está até falando para vocês, né? Vocês precisam dar uma olhada no material, nesse caso, nesse livro. Então, deem uma lida só para para relembrar um pouquinho e depois tem uma atividade de revisão. Coisa simples, pessoal. De múltipla escolha e só para a gente dar uma relembrada aí. Além disso, todas as aulas vão ter, então, os links de videoconferência. Aí, de novo, acredito que vocês não tenham dúvida, porque vocês entraram e estão aqui comigo, certo? E, por fim, nós temos também os desafios no URI Online Judge. Antes de mais nada, eu sei que tem muita gente com dúvida que não está conseguindo acessar a lista, mas todo mundo conseguiu fazer o cadastro no site? Alguém não conseguiu fazer? Ninguém? Então, todo mundo conseguiu o cadastro. Que a Ingrid e a Amanda estão digitando. Tiveram alguma dúvida, pessoal? Tiveram algum problema para fazer o cadastro? O RI Online Judge? Acredito que vocês já tenham utilizado até mesmo antes da nossa disciplina. Bem, eu vou continuando aqui, tá bem? Já vejo a mensagem de vocês, que eu vi que tem umas meninas digitando aqui, eu já verifico. Então, olha só, depois do cadastro,
tem um botãozinho, deixa eu ver se vocês estão vendo. Vocês estão vendo a minha página, acessando o RI? Eu só troquei a página do Moodle para o RI Online Judge. Vocês estão vendo? Tá, obrigada, Maria Letícia. Aqui em cima, eu tenho um botãozinho com Academic. Deixa eu só voltar e entrar como aluno, que eu estou com 2 contas agora. Então, eu entrei, eu estou na minha área de aluno aqui, tudo bem? Então, tem a página inicial e aqui em cima eu tenho um Academic. Aqui, no meu caso, eu já estou cadastrada nessa disciplina. Caso vocês, já fiz o meu cadastro, mas ainda não me cadastrei na disciplina, como que eu faço isso? Então, aqui no Acessar Disciplina, ele vai pedir 2 dados para vocês, o ID da disciplina e aqui. Esses dados, eu vou voltar um minutinho para o Moodle. Eu coloquei aqui para vocês, então o código da nossa disciplina é essa, 006304. E a chave de acesso é essa daqui, givir.e. Não esqueçam do ponto que faz parte da chave de acesso também. E lá eu estou criando várias listas de exercícios, tentando ser condizente com o conteúdo que a gente já viu e a gente trabalhou na aula. No caso dessa aula, se eu não me engano, são 3 exercícios. Nessa lista de exercícios 1, revisão. Tudo bem? Aqui também está ficando restrito para vocês. De novo, eu preciso dar uma olhada no material da aula. Tudo bem? E, por fim, tem um material, na verdade, uns vídeos que o professor Rafael fez a gravação justamente do conteúdo que a gente está trabalhando nessa aula. Então, eu tenho aqui a introdução da linguagem C, a utilização do Code Blocks, o printf scanf, depois disso, as estruturas condicionais e as estruturas de repetição. Tudo bem? A repetição está dividida em 2 partes. Então, estou com dúvida. Vocês vão ter disponível o vídeo dessa aula e vocês vão ter também esses vídeos disponíveis para vocês. Tudo bem? Então, na próxima aula, vocês vão ver que quando eu acesso a aula do dia 5, como eu vou ter já outra aula disponível, vai aparecer um linkzinho aqui do lado para vocês navegarem também até ela. E aqui nessa minha barrinha, né, no meu menuzinho, vai aparecer minha aula do dia 12/8 também. Tudo bem até aqui? Pessoal, só um minutinho, eu voltei agora para... verdade, vocês deviam ter falado no áudio para mim. Quem não muda de aba, professora. Pessoal, só vou voltar um minutinho só para eu identificar quais foram as dúvidas aqui, tá bem? Tá, então deixa eu fazer o seguinte, eu vou mostrar para vocês de novo o RI, porque eu acho que teve muita gente que não viu. Eu vou pedir um favor para vocês não precisam ficar quietinhos, só escrevendo, tá bem? Quando eu mudo de aba, eu não consigo verificar essa tela que eu tô vendo o chat de vocês, então podem ligar o microfone, não tem problema, tá bem? Só para me avisar. Eu vou compartilhar, então, uma outra tela com vocês, só um minuto. Compartilhar a tela, eu quero uma aqui do Chrome, e agora aqui. Agora, estão vendo? Acho que está carregando ainda. Vocês estão vendo a tela? Maravilha, deixa eu ver se eu consigo. Eu vou ter que voltar para outra tela. Caso eu esteja falando alguma coisa que vocês não estejam enxergando, só dá um avisinho aí para mim, tudo bem? Então, eu vou voltar ali para mostrar para vocês. Então, olha só. Deixa eu entrar de novo e vou sair aqui só para vocês verem. Então, olha só, essa é a página inicial, tudo bem? Do RI Online Judge. Eu vou entrar com o meu login aqui de aluno para vocês verificarem. É a página inicial, tudo bem? Não tem exercício resolvido, tudo bem? Maravilha. Tá. Aqui em cima eu tenho uma abinha, né? Na verdade, um botãozinho escrito acadêmico, que é aqui que eu vou entrar.
Entrando aqui, se vocês verificarem, eu já estou cadastrada na minha própria disciplina. Mas suponha que eu não tenho, eu quero acessar uma outra disciplina, ou acessar essa minha primeira disciplina. Aqui em cima eu tenho um botãozinho, acessar a disciplina, e eu vou clicar nela. Tudo bem? O acesso requer de vocês o ID da disciplina e uma chave de acesso. Tudo bem? Então, no Moodle, já tem para vocês... Deixa eu até lembrar aqui, vocês não vão ver o Moodle, né? Tem o ID da disciplina, que nesse caso é 006304. E vocês já podem até copiar a chave de acesso, que é a chave. Então, coloquei a minha chave aqui. Então, quero permitir o acesso? Sim. E aí, tá mostrando para vocês, olha, eu tenho 3 listas de exercícios. A gente pode até... a data limite está errado, pessoal, é por isso mesmo, olha. A lista de exercício 1 na verdade, são 4 exercícios que vocês vão fazer. Deve ser por isso que vocês estão com um problema de não conseguir postar. Eu vou arrumar isso já já. Tudo bem? Mas deu para entender como que eu faço para entrar e acessar as minhas listas no RI? Alguém ficou com alguma dúvida? Nada de dúvidas? Maravilha, então. Então, eu vou deixar de compartilhar minha tela com vocês e vou passar para a apresentação com vocês. Tudo bem? A aulinha de hoje, pessoal, vai ser tranquilinha, até porque vocês já viram isso em sala de aula. E eu não pretendo me estender demais, porque eu acho que não faz sentido eu ficar falando aqui para vocês, falando muito tempo, tomando atenção de vocês por muito tempo, até porque chega uma hora que a gente nem consegue prestar atenção, né? Então vamos lá, mas eu quero que vocês falem comigo. Eu vou passar esses slides rapidinho, que são os primeiros, são os mesmos slides que a gente utilizou nas primeiras aulas. Eu quero falar com vocês sobre as nossas variáveis. Vocês estão lembrados que são variáveis? Abram o microfone aí, galera. Falem comigo. O que são variáveis? Sim, o que são? A galera tá com vergonha já da gente, não estão querendo colocar a voz no microfone? Fala aí, minha gente, será possível para dessa? Vamos lá! Bem, eu tô vendo aqui sim. Então, olha só. As nossas variáveis são utilizadas para armazenar dados, certo? Sem essas variáveis, fica difícil a gente conseguir fazer alguma manipulação, armazenar dado, apresentar dado que a gente manipulou no formato de conseguir apresentar uma informação para o usuário. Tudo bem? Quais são os tipos de variáveis que a gente tem definido em C? Isso mesmo, Gia. Já veio com a resposta ainda antes de eu perguntar. Nós temos char, que representa o quê? Símbolos, né? Que são os nossos caracteres. Eles não possuem valor numérico, eles representam um símbolo. Lembrando que char só consegue representar um símbolo. Tudo bem? Além disso, nós temos também os valores numéricos, que foi até incrementado agora aqui pelo Diogo. Nós temos int, para representar valores inteiros, ou seja, valores que não têm parte decimal. Nós temos também o float, que, diferente do int, ele consegue representar as duas partes, a inteira e a parte flutuante, que é a parte decimal. E nós temos o double. Vocês lembram da diferença do float e do double? Porque os dois representam para a gente valores reais. Então, os dois têm a parte decimal. Qual que é a diferença dos dois? Float e double. Muito pequenos em relação a quê, Diogo? O Diogo colocou aqui para a gente como resposta que o double é para números muito grandes e para números muito pequenos. Isso mesmo, com uma precisão maior. O detalhe está justamente na quantidade de casas decimais que o float utiliza e que o double utiliza. Tudo bem? Na maioria das arquiteturas, eu tenho que o double tem o dobro de precisão, ou seja,
Ele tem o dobro de casas decimais do que o float. Tudo bem? Dúvidas até aqui? Tem um tipozinho que nós não utilizamos para variáveis, que é o void. Nós vamos ver ele um pouquinho mais para frente, que vai ser bastante utilizado em funções. Isso mesmo, Jean. Números geralmente utilizados em forma de notação científica. É isso mesmo. Tudo bem, então, até aqui? Estou vendo que vocês estão craque, então, em variáveis. Só que antes da gente utilizar as variáveis, se vocês derem uma olhadinha na tela, aqui eu tenho a estrutura padrão de um programa em C. Por quê? Nós precisamos estruturar o nosso programa para, então, começar a declarar variável, atribuir valor, fazer manipulações em geral, certo? Aqui nós temos um programa bem simplesinho. Aqui em cima, que eu tenho meu include, stdio.h, o que significa essa linha? Essa é a minha primeira linha. Biblioteca, isso mesmo, Yasmin. No caso, eu estou utilizando uma biblioteca só, mas não necessariamente eu preciso utilizar apenas uma. Eu poderia utilizar aqui, por exemplo, stdlib.h. Eu posso utilizar, como a gente vai ver mais para frente, a string.h. Nós temos também a math.h, que é para utilizar quando a gente está fazendo uso de cálculos matemáticos. Tudo bem? Então, aqui eu posso ter uma ou várias. Essa biblioteca específica, que tem esse I/O aqui, é para entrada e saída. Certo? Isso mesmo, Joe. Na sequência, nós temos a definição da função principal, que é a nossa função main. Tudo bem? Tudo que tiver dentro dessa função vai ser executado. No caso desse programa simplesinho, nós temos só o quê? A saída de dado. Então, tem o printf com o famoso hello world, certo? E olha a saída aqui, olha o nosso console. Tudo bem? Dúvidas até aqui? Vou considerar o silêncio de vocês como não. Obrigada, Brenda. Vou passar para o próximo. Bem, então, como a gente acabou de falar, né, bibliotecas, nós temos a função principal e aqui nós temos um conjunto de instruções que, por favor, não esqueçam, fica dentro do quê? Do nosso abre e fecha chaves. Nós chamamos esse contexto de, o que está dentro dessas chaves, de contexto da função. Tudo bem? Nesse caso, contexto da função principal. Vamos para frente. Tá, eu não vou ser repetitiva com vocês, então, a biblioteca eu vi que vocês estão dominando. Então, quando eu quero utilizar algum comando que está definido dentro de uma biblioteca específica, antes de qualquer coisa, lá em cima, eu incluo a minha biblioteca. Lembrando que nós sempre utilizamos o hashtag include, entre menor e maior, eu tenho o nome da biblioteca. Tudo bem? Se tiverem dúvida, por favor, me falem. Alguns exemplos que a gente até citou. A primeira, para a gente utilizar o printf scanf, então é stdio.h, input, output. Quando eu quiser fazer chamadas ao sistema, que eu tenho a biblioteca padrão, stdlib.h. Se eu quiser fazer cálculos matemáticos mais complexos, como, por exemplo, exponenciação, raiz quadrada, raiz cúbica, calcular seno, cosseno, ou outros cálculos mais complexos envolvendo funções matemáticas, a gente utiliza essa biblioteca. Se eu quiser também alterar o sistema de codificação da linguagem, nós podemos utilizar o local.h. Tudo bem? Dúvidas até aqui? Como nós vimos também, nós temos 5 tipos primitivos. Tudo bem? Vamos usar tipos primitivos, que são os tipos básicos definidos na linguagem. Eu tenho char para caractere, int para inteiro, float double para reais e o void que é vazio. De novo, o void, quando a gente utiliza para variáveis, ele não funciona. Porque não faz sentido eu criar uma variável que não vai ter conteúdo nenhum. Tudo bem? Vamos lá. Bem, uma tabelinha. Pessoal, eu estou indo rapidinho, tudo bem? Porque a gente já viu isso. Aí nós chegamos nas variáveis. Por que a gente viu os tipos antes?
Porque as variáveis dependem dos tipos para serem criadas, certo? Como que eu faço a declaração da minha variável? Eu sempre tenho a especificação do tipo dela. Por quê? Em C, a linguagem C, ela é dita fortemente tipada. Quando eu declaro uma variável que é do tipo inteiro, do início até o fim do programa, sempre vai trabalhar com valores inteiros, não pode mudar. Tudo bem? E na sequência eu tenho o nome da variável. Vocês estão lembrados de quais são as regrinhas? Tem algumas especificações de nome de variável. Tem alguns nomes que eu não posso utilizar. Vocês estão lembrados de quais? Não posso usar quais nomes de variáveis? Você consegue dar uns exemplos aí para mim? Do que eu não posso dar de nome para variável? Tem uma galerinha digitando. Eu não... Múltiplos usuários, cadê? O que eu tenho de regra de nome para minha variável? Damares. Uma primeira regrinha. O nome da minha variável não pode ser com letra maiúscula no início, nem com número, tem que ser nome sugestivo. Só um detalhe, Damares, ela pode sim ter letra maiúscula no começo, só que se eu declarei com letra maiúscula, eu sempre utilizo com letra maiúscula. Tudo bem? Deu para vocês perceberem a diferença? Vou até colocar... Eu já vou abrir o Code Blocks para vocês, e aí a gente vai fazendo exemplo de nomes que podem ou nomes inválidos que não podem. Não pode utilizar espaço, é isso mesmo. Então, de uma forma geral, nomes de variáveis. Não pode começar com números, muito bem, Jean e Breno também. Não posso utilizar caracteres especiais, como, por exemplo, acentuação, cedilha, barra, mais, menos. Por quê? Porque esses caracteres, eles já têm um significado dentro da linguagem. Tudo bem? Se eu precisar do espaço, como dito pelo Jean, eu posso substituir pelo underline. O underline pode ser utilizado em nome de variáveis. Tudo bem? Se eu utilizar, vou aproveitar a fala da Damares. Se eu utilizar o nome de uma variável com letra maiúscula, tenho que continuar utilizando maiúsculo. Nós dizemos que a linguagem é case sensitive, ou seja, faz diferenciação entre maiúsculo e minúsculo. Tudo bem? Vamos para frente. Então, declaração de variáveis. Além disso, se eu quiser associar, na verdade, colocar um valor dentro da minha variável, nós utilizamos o operador igual. Por favor, não confundam o operador igual com igual. São duas coisas diferentes. O igual, que é o que está sendo utilizado aqui, ele é para atribuição, ou seja, eu pego um valor, coloco dentro da variável. O operador igual é para testar igualdade. Então, daí ele verifica se um valor é igual ao outro. Perceberam a diferença? Atribuição e igualdade. Certo? Bem, aqui, então, uns exemplos de declaração de variáveis e de atribuições. Olha a declaração. Eu posso ter um char status, então tem uma variável que chama status. Toda vez que eu quiser referenciar essa variável, eu chamo pelo nome status, para colocar um valor, para manipular um valor, para apresentar esse valor ao usuário. E esse status só pode receber um símbolo, como, por exemplo, o símbolo L. Lembrando que quando é símbolo, nós precisamos utilizar aspas simples. Então, eu tenho aspinhas circundando, né? Coloco o meu caractere dentro das aspas simples. Tudo bem? Não se esqueçam disso. Se não tiver com aspas, é nome de variável. Inteiro, a mesma coisa. Olha só, eu estou utilizando agora aqui a palavra irmãos para representar a quantidade de irmãos, que é um valor inteiro, e coloquei aqui o valor 3. Tudo bem? Lembrando que, como meu irmãos é do tipo inteiro, eu não poderia ter 3,5 aqui.
certo? Fica até meio sem significado. Eu não posso ter 3 irmãos e meio. Pelo menos até agora a gente não pode, né? Float, eu tenho um float saldo. Aqui eu posso representar a parte decimal. Outro detalhe, na linguagem, quando nós vamos utilizar a parte decimal é ponto e não vírgula. E aqui como exemplo também, tá errado, né? Que teria que ser double, perdão, double pi e o meu pi com um valor. O void pode ser utilizado para variável? Não pode, não dá para fazer atribuição. Tudo bem? Se tiverem alguma dúvida, novamente, por favor, me parem. Bem, a gente falou de variáveis. Variáveis variam, certo? Então, eu posso ter, por exemplo, inicialmente, eu vou voltar só um slidezinho aqui, porque eu acho que fica mais fácil para mostrar para vocês. Poderia ter, por exemplo, meu valor de saldo inicialmente como R$ 100,58. Vamos supor que durante o programa eu estou fazendo uma manipulação e eu ganhei um bônus de R$ 50. Percebam que agora eu vou ter que fazer uma operação de soma, atualizar o valor do meu saldo e o valor dessa variável modificou, ou seja, variou. Tudo bem? Mas nós podemos querer que uma variável não varie. A gente cria até um paradoxo aqui, né? Como que uma variável não vai variar? Nós chamamos elas de constantes. Tudo bem? Existem duas formas diferentes para a gente definir constantes. A mais utilizada na linguagem C é esse define. Então, antes da definição da minha main e depois da definição das bibliotecas, eu coloco essa diretiva, né, essa palavrinha reservada, hashtag define, e eu defino o nome da constante. Geralmente, esse nome vem tudo em maiúsculo, é uma padronização, tudo bem? E na frente eu tenho já o valor da constante. Percebam que aqui não tem ponto e vírgula. Mas, Joyce, eu não quero usar assim. Eu quero declarar a minha constante dentro da main. Dá também. Eu faço a declaração como se fosse uma variável normal. Só que na frente eu coloco a palavrinha const, de constante. Certo? Vamos para frente. Um exemplo, utilizando o define. Então, eu tenho define, pi, na sequência o valor, não tem ponto e vírgula. Ou para a minha letra, eu tenho letra, mas não é um caractere, eu tenho que colocar entre as aspas. Eu estou sinalizando que é um caractere, sem ponto e vírgula. Se eu for utilizar dentro da main, eu posso fazer a mesma coisa. Então, eu tenho meu pi com o mesmo valor, só que agora eu tenho ponto e vírgula. E a mesma coisa para a minha letra A. Tudo bem? Vamos lá. Funções de saída. Na verdade, nós estamos utilizando uma função de saída. Qual que é a função de saída? E o que vem a ser saída? Saída em C, na verdade já está aqui para vocês, né? Que permite a exibição de mensagens ou valores de variáveis no monitor. A função que nós utilizamos é a printf. Estão lembrados? Printf, ela possibilita que a gente converse com o nosso usuário. Ou seja, se dentro do programa eu tenho alguma informação e quero informar o usuário desse valor, eu utilizo o printf. No printf, nós precisamos definir a mensagem que vai ser apresentada. Tudo que vier dentro dessas minhas aspas, dentro dos parênteses do printf, vai ser apresentado na tela exatamente igual eu especifiquei na mensagem. Tudo bem? E se eu quiser apresentar valor de variável? E se eu quiser apresentar valor de variável, o que eu faço? Eu preciso sinalizar. Vocês estão lembrados? Eu preciso sinalizar, deixa eu ver se eu tenho aqui, através dos meus caracteres especiais. Por exemplo, se na sequência de uma mensagem eu quiser apresentar o valor de uma variável do tipo caractere, nós utilizamos o %C. Porque quando no printf o compilador encontra o 1%C, ele sabe que ele vai buscar um valor na memória, e vai colocar na mensagem, ele vai escrever na tela. Se, ao contrário, eu quiser apresentar o valor inteiro, eu posso sinalizar como %I ou %D. Tudo bem? Qualquer um dos dois funciona.
O porcento dele é mais específico para valores inteiros que trabalham na base decimal. Para o meu float, a gente utiliza porcento F. Mas eu não sei se vocês se lembram, a gente já vai fazer um teste. Quando a gente apresenta float, ele coloca muitas casas decimais. Se eu quiser fixar isso, 2 casas decimais, eu posso utilizar %.2F ou %, o número de casas decimais e depois o F. Tudo bem? O double a gente pode utilizar, olha, aqui tá faltando também, eu vou arrumar para vocês, para colocar no Moodle. %LF, que é um long float. Tudo bem? E novamente, o void não faz sentido, porque ele não armazena nada. Tudo bem? Então, tem alguns exemplos aqui, deem uma olhadinha. Se eu tenho uma variável idade e uma variável altura, e eu quero apresentar para o usuário o valor dessas variáveis na tela, eu monto, então, primeiro, dentro das aspas, a minha mensagem. Qual é a mensagem que vai ser apresentada aqui? Idade igual, o valor de variável vai vir aqui, substituindo, e a altura igual, e aqui vai ser substituído pelo valor da variável com 2 casas decimais. Quem é esse inteiro? É a minha idade? Quem é esse float? Quem é esse valor real? É a minha altura. Vocês percebem que aqui é o primeiro valor, então é a primeira variável, certo? E será que eu consigo fazer um 2 agora? Aqui é a segunda variável, certo? É a segunda sinalização. E aqui vai ser a segunda variável. Então, está sempre casado. A primeira referência, a segunda referência, e depois eu coloco na ordem com que aparece na mensagem as variáveis de onde o valor vai vir. Tudo bem? Bem, e a gente tem uns exercícios aqui. Os exercícios eu vou deixar para vocês fazerem. Então, a gente viu estrutura do programa, os tipos de dados, criação de variáveis, apresentação de mensagem. Está faltando muito importante, que é o leitura de dado, que é através do scanf. Não sei se vocês estão lembrados, mas o scanf ele precisa de 2 parâmetros. O primeiro especifica o tipo de dado que vai ser lido, e o segundo, onde a variável vai ser armazenada. Então, aqui eu tenho %C, %D, %F, que sinaliza se eu vou ler um caractere, um inteiro ou um float. Tudo bem? E na sequência, não se esqueçam do E comercial, que ele indica local de memória. E comercial e o nome da variável. Lembrando também que o nome da variável tem que ser utilizada exatamente igual foi definido na declaração. Tudo bem? Vamos lá. Os sinalizadores, pessoal, é a mesma coisa, tudo bem? %C, %D, %F e assim por diante. Lembrando também que void não funciona. Alguns exemplos. Se eu for fazer a leitura, por exemplo, de um inteiro e a variável declarada para armazenar esse valor foi o idade, então define scanf. O que eu vou ler? O inteiro, %D. Aqui eu estou especificando que é o inteiro em base decimal. E eu estou colocando no local de memória que tem qual nome? Tem o nome idade. Tudo bem? A mesma coisa para o meu char, por exemplo, char ativo. Só um detalhezinho, não sei se vocês se lembram. Quando nós utilizamos o scanf para caractere, dê um espacinho aqui antes do %, para que não dê problema para a leitura. Às vezes ele pula. Tudo bem? É problema com o compilador mesmo. E comercial, e eu tenho o nome da minha variável, nesse caso ativo. E a mesma coisa para o meu float. Tudo bem? E agora, só para a gente relembrar. Se eu quiser fazer soma, né? Eu acho que a gente está até meio careca de saber disso. Eu vou utilizar o símbolo mais. Se eu quiser fazer a diferença ou a subtração, o símbolo menos. A multiplicação ou produto, né? A mesma coisa. O asterisco. O barra, cuidado que essa barra é a barra normal, não é a barra invertida para divisão. E para o resto da divisão, nós utilizamos o %. Tudo bem? O resto da divisão, quando eu faço uma divisão, tenho 2 resultados, o quociente e o resto. Lembrando que o resto da divisão só faz sentido quando nós utilizamos com
inteiros. Então, eu tenho que utilizar com inteiros aqui, certo? E para utilizar essas operações, não preciso da biblioteca matemática, porque ela já é definida na biblioteca padrão, ok? Bem, se eu quiser fazer algumas outras operações um pouquinho mais complexas, eu coloquei uns exemplos aqui para vocês de algumas funções definidas nessa biblioteca. Então, se eu quiser, por exemplo, tem um valor real e eu quero arredondar para baixo, eu posso utilizar essa função. Floor, entre parênteses, vem o valor ou o nome da minha variável onde está armazenado o valor. Ah, não quero arredondar para baixo, quero arredondar para cima. Eu tenho esse se de valor. Ah, quero raiz quadrada de um valor, SQRT. Ou então a potenciação, ou que seria da base e o expoente. Então, se eu tiver A elevado a B, eu teria um pol de A, vírgula B. Tudo bem, pessoal? Só relembrando. E tem alguns exercícios aqui. Esses exercícios a gente já resolveu em sala de aula. Não sei se vocês estão lembrados que já faz um tempinho, né? Eu vou aproveitar e já vou entrar na aula de condicionais. Aí, se surgirem dúvidas, a gente faz alguns exercícios juntos aqui. Tudo bem? Então, deixa eu só carregar a segunda apresentação. Só um minutinho. Prontinho. Então, vamos lá. Dando sequência, então. Estruturas condicionais. Vocês podem... Bruna, o Gel, por favor. A Bruna perguntou se o float e double são iguais. Não são. O float e o double representam valores reais, mas o double tem um número de precisão maior do que o float. Ele tem mais casas decimais, ele é mais preciso. Você repete, por favor, professora? Claro. Perdão. Então, o float, ele representa um valor real. O double também. Então, os dois são valores reais. Só que o float, ele tem casas decimais em número menor do que o double. Então, a gente diz que o double, ele tem uma precisão maior. Ficou claro, Gel? Parece que A sim. Bruna? Tá, maravilha. O que mais é utilizado para os nossos exemplos acaba sendo o float, porque a gente não precisa de tantas casas decimais. Tudo bem? Vamos lá. Vamos lá. Então, pessoal, olha só. Até agora, a gente, então, estava falando de variáveis, de todo, né, o nosso contexto, e a gente estava sempre executando todas as linhas de forma sequencial. Aí vem as estruturas condicionais, ou chamadas de estruturas de decisão. O que elas fazem? Estrutura de decisão, estruturas condicionais. Alguma sugestão? Dou-lhe uma. Vamos lá, Damares, fala comigo. O que as estruturas condicionais fazem? A galera tá com vergonha de colocar essa voz linda no microfone aí. Divide o código de que forma, Yasmin? Estruturas condicionais. Esperando a resposta de vocês.
E não estou querendo... Vamos lá, então, pessoal, olha só. Eu vou pegar... agora veio. Então, são estruturas utilizadas para determinar se uma parte do código será ou não interpretada, baseada em um caso de teste de uma variável ou mais, geralmente. Isso mesmo, Jean. Então, eu vou só colocar de uma outra forma. Jean, está certíssimo. Eu estou condicionando, eu estou testando. Então, quando a gente utiliza as nossas estruturas condicionais, nós estamos condicionando um trecho de código a ser executado ou não, dependendo de um teste. Esse teste é especificado na minha estrutura. Então, ele vai ser verificado. Olha, tem esse testezinho aqui. É verdadeiro? Se for verdadeiro, ele executa o que está dentro das chaves. Caso contrário, não vai ser executado. Tudo bem? Vamos ver a estrutura, a forma, né, o formato das nossas estruturas. O mais simples é quando o if aparece sozinho. Em primeiro lugar, eu posso ter if sozinho? Só if, sem else, sem nada? Pode? Pode? Pode, uai, pode sim. O que nós não podemos é ter else sozinho, porque o else é um senão. Senão não faz sentido sem um se. Tudo bem? Então, oh, perdão. Desculpa, pessoal. Então, continuando. Eu tenho um if, que é, se a gente fizer a tradução do inglês, é se. Se o quê? Dentro dos meus parênteses, eu tenho a expressão lógica. Lembrando que a minha expressão lógica pode ser a combinação de um teste ou vários. Eu posso ter 2, 3, 10, independente da quantidade. Só precisa ser estruturado de forma correta. Tudo bem? E depois eu tenho a definição das minhas chaves. O que tiver aqui dentro é o que vai ser condicionado. Então, como que isso funciona? O meu compilador chega na linha do C, então vai executar essa linha. O que ele faz? Ele verifica se o que está aqui dentro retorna verdadeiro ou falso. Lembrando que é um desses dois. Não tem uma terceira saída. Ou é falso ou é verdadeiro. Se for verdadeiro, tudo que está aqui dentro vai ser executado. E se não for? Ele vai pular daqui para cá, aonde tem a finalização, e ele continua executando a partir daqui. Tudo bem? O Diogo colocou aqui para gente que o if é independente do else e do else if. Mas agora o else e o else if precisam do if. É isso mesmo, tudo bem? É só a gente ver até o significado das palavras. O se, eu posso falar, se hoje tiver os meus melhores exemplos, né? Mas se hoje todos os alunos entrarem na sala, eu vou ficar feliz. E eu posso terminar minha fala aqui. Faz sentido. Agora, se eu começar a minha frase falando, se não, eu vou ficar triste? Não, se não, ele dependeu da frase que foi dita anteriormente, que tinha um se, tinha uma condição. Tudo bem? Nós acabamos dizendo que o else, que é o se não, ele possui dentro dele uma relação implícita de condição, que ele não tem escrito, mas ele possui uma condição que é a negação do if. Tudo bem até aqui? Então, eu tenho se, um teste, não se esqueçam das chaves, quando abrir a chave já fecha para não esquecer, e aqui dentro é o que vai ser executado ou não, é o que vai ser condicionado. Na sequência, então, nós temos o exemplo aqui, né? Se a minha idade for menor do que 18, eu vou colocar a mensagem menor de idade. Tem else aqui? Não tem. Então, se não for menor do que 18, se for 18 ou mais, acontece alguma coisa? Não acontece nada. Tudo bem? Porque a gente não especificou o complemento. A mesma coisa aqui, ó. Só que percebam que agora eu tenho dois testes. Eu estou verificando se o resto da divisão por 3 é 0 e se o valor x é maior do que 0. Eu estou tentando encontrar valores múltiplos de 3 que sejam positivos. Então,
para que tudo isso retorne verdadeiro, isso aqui tem que ser verdade, e isso aqui tem que ser verdade. Vocês estão lembrados do operador E? Só retorna verdadeiro se todas as condições forem verdadeiras. Tudo bem? Então, se, por exemplo, se o valor de x for 7, retorna verdadeiro ou falso? Vai ser impresso isso? Sim, não? Desistiram de falar até no chat comigo, não façam isso. Vai ser falso, ele não vai imprimir essa mensagem, porque ele retorna verdadeiro para essa minha segunda condição, mas a primeira não, aqui é falso. Então, eu tenho que ele não é um múltiplo de 3, mas ele é positivo. Tudo bem? Bem, agora a gente começa a trabalhar com complemento, então. Antes eu tinha só essa parte, até essa partezinha aqui, do if. Então, se alguma coisa for verdade, ele executa o que está dentro do if. Mas pode acontecer de eu querer tratar o caso contrário, que é o else. Tudo bem? Nesse caso, mais uma vez, o else depende de um if para existir. Por quê? A condição que está aqui dentro é justamente a negação dessa expressão lógica ou das expressões lógicas. Tudo bem? Então, ou ele entra aqui se for verdadeiro, se essa expressão for verdadeira, e se não for, ou seja, se a expressão for falsa, ele vai executar o que está dentro do else. Alguém ainda tem dúvida com a utilização de if-else? Não? Obrigada, Ingrid. Se alguém tiver dúvida, por favor, me fale. E na sequência, vamos mostrar os alinhados. Então, nós podemos ter também mais de um if-else. Eu poderia ter aqui if, else if, depois um outro else if, e terminando só com else. Tudo bem? Vocês entendem a relação que nós temos entre um if, else if e else no final? Todas as nossas condições estão ligadas. Tudo bem? Elas estão ligadas. Então, por exemplo, o meu segundo else if vai estar ligado com o primeiro, o terceiro com o segundo e com o primeiro e assim por diante. Tudo bem? Então, estou indo em frente. Por último, o nosso switch case, que ele também funciona como um seletor. É um caso. Quando que eu posso substituir uma sequência de if, else if por um switch case? Vocês lembram? Lembram e está na tela também? Olha só. Quando nós estivermos analisando apenas uma variável, então é sempre uma variável. Se essa variável for inteiro ou caractere, ou seja, int ou char, eu posso substituir pelo switch case. Tudo bem? E vamos dar uma olhadinha na estrutura dele. Então, olha só, a sintaxe, né, dele. Eu tenho um switch, então estou fazendo uma escolha. Aqui dentro vem o nome da variável. Por exemplo, se eu estivesse analisando a variável x. Se esse meu x for inteiro, os meus cases aparecem com os valores sem as aspas. Por quê? Porque é um valor inteiro. Bem, sem as aspas simples. Então, eu tenho case, por exemplo, case 1, 2 pontos, todo o código que vai ser executado, e para eu finalizar aquele caso, eu tenho um break. Tudo bem? Esse 2 pontos e break funciona como se fosse uma chave, então eu tenho o escopo daquele caso. Poderia ter também case 2, 2 pontos, o código que vai ser executado e para finalizar o break. Lembrando que, depois de listar todos os casos, se eu quiser tratar também o caso onde não for nenhum dos anteriores, que a gente chama aqui e trata pelo default, esse default tem que ser o último da lista. Ele não pode aparecer aqui em cima. Tudo bem? Então, faça a descrição de todos os cases. Se eu quiser tratar todos os demais casos, tem o default. O default é obrigatório? Não é. Tudo bem?
Gel, se eu estiver indo muito rápido também, por favor, me avisa, tá? Tá bom, eu aviso, pode deixar. Maravilha. Então, só com um exemplinho aqui, pessoal, a gente falou do caso de ser inteiro. Olha se for uma letra. Percebam, aqui está um pouquinho pequeno, mas aqui dentro eu tenho, na verdade, um A com aspas. Tudo bem? Não se esqueça. Aí depois eu tenho 2 pontos, tem a codificação e fecho com break. Não se esqueçam disso. Estou tratando aqui as vogais. Caso seja A, caso seja E, caso seja I, caso seja O, caso seja U. Se não for nenhum deles, eu estou tratando aqui no meu default. É o restante, então é uma consoante. Tudo bem? Dá para fazer de uma forma diferente. Eu vou voltar só um minutinho. Vocês percebem que o caso, o código para o tratamento de A, de E, I, O, U é o mesmo? Não tem modificação nenhuma? Poderia fazer nesse formato. Case A, além disso, case E, além disso, case I, além disso, case O, e além disso, case U, e depois só na frente do último eu coloco o que vai ser feito. Isso simula uma estrutura de OU. Então, se for A, tá terrível a letra, né? Um case A, ou E, ou I, ou O, ou U. Tudo bem? Todos eles entram no mesmo caso. Bem, quando a gente fala de teste, nós podemos utilizar também os nossos símbolos, né? Os nossos símbolos, os nossos operadores relacionais. Os operadores relacionais, como o próprio nome diz, eles fazem relação. Então, eles fazem relação entre 2 valores ou 2 variáveis, certo? Por exemplo, deixa eu ver se eu consigo usar a canetinha aqui para ficar uma escrita melhor para vocês. Se eu quiser comparar, por exemplo, o valor de... Quero saber se x é igual a y. Como que eu escreveria? Vocês não querem falar comigo, né? Vamos ver. Nossa, fica melhorzinho. X, se eu colocar o x só igual a y, o que acontece? Eu estou pegando o valor de y e colocando... Ixi, vamos aqui para cima. Estou colocando dentro de y e não é isso que eu quero. Na verdade, eu quero uma comparação. Então, exatamente, Damares e Yasmin, eu tenho que colocar o y igual a y. X igual a y. Tudo bem? Não confundam atribuição com igualdade. E aqui está sendo apresentado para vocês. Se eu quisesse, por exemplo, comparar o valor de x com y em relação a ser maior, eu poderia utilizar aqui o x maior do que y. Se eu quisesse maior ou igual a y. Cuidado que, se eu fizer isso daqui, x igual maior a y, isso está errado, tudo bem? Isso aqui, olha, não vai funcionar, porque o igual tem que ser o segundo elemento, tudo bem? Alguma dúvida em relação aos nossos operadores relacionais? Que a gente utiliza bastante nos condicionais, nas estruturas de repetição. Só um detalhezinho também que muita gente confunde é o diferente, né? Porque tem umas linguagens que utilizam menor, maior. Em C, X diferente de Y. Então, eu tenho o exclamação igual, de novo. Então, posso inverter. Se eu fizer o X igual, exclamação Y, isso aqui está errado. Tudo bem? Dúvidas até aqui? Tudo bem, pessoal? Espera um pouquinho aí, tá, professora? Claro, tá bem. Tá bem. Maravilha. Não vamos esquecer disso, hein? Vamos lá. Vamos lá, então. Então, nós temos aqui os operadores relacionais. Na sequência, os operadores lógicos. Só para a gente relembrar também.
os operadores lógicos 2Es comerciais, que representa o nosso E lógico, tudo bem? Como a própria palavra já diz, quando eu estou utilizando esse operador, para que dê verdadeiro, tem que ser tudo verdade. Então, eu teria um E, V, VV, né, para dar um verdadeiro. Se ao menos uma das condições forem falsas, esse ou esse, ele já dá falso. Então, por exemplo, eu quero que o valor seja múltiplo de 2 e múltiplo de 3, para que ele seja múltiplo de 6. Eu nem lembro se é essa regra mesmo. Mas, então, para ele retornar verdadeira essa condição como um todo, o conjunto desses testes, todas as verificações devem ser verdadeiras. Tudo bem? Se eu tiver 10 condições ligadas com o E lógico, tem que ser verdadeiro, E verdadeiro, E verdadeiro, E verdadeiro, e assim por diante, para que no final dê um verdadeiro. Se um furou ali no meio, um é falso, já deu meleca. Ele vai retornar falso. Tudo bem? Ao contrário, quando nós utilizamos agora o operador ou, que é o barrinha vertical mesmo, se eu tiver, por exemplo, um verdadeiro ou falso, isso aqui já me retorna verdadeiro. Deixa eu ver se eu consigo arrumar aqui. Tudo bem? Para que o ou retorne verdadeiro, pelo menos uma condição tem que ser verdadeira. Ele só vai retornar falso quando todas as verificações, todos os testes forem falsos. Tudo bem? E, por fim, nós temos o não, que nós já até utilizamos ele sem perceber na negação da igualdade. Olha, o operador diferente, não é isso? Um pontinho maior aqui. É a exclamação igual. Na verdade, ele é uma negação da igualdade. Tudo bem? Eu posso utilizar bastante esse operador, por exemplo, se eu tiver um teste aqui, A e B. Se eu deixar só assim, só vai dar verdadeiro quando o A for verdadeiro e quando o B for verdadeiro. Mas se eu quiser o contrário dessa condição, eu posso utilizar o exclamação. Então, ele é uma negação dessa condição aqui de A e B. Tudo bem? Posso continuar, Gel? Obrigada. Então, por que a gente viu, né, esses operadores? Porque é com esses operadores que nós vamos utilizar para montar as nossas verificações, as nossas estruturas de decisão. Deixa eu ver se tem um exercício legalzinho para a gente fazer. Mas o que vocês acham da gente fazer esse 16? Eu esqueci de perguntar um detalhe para vocês. Está todo mundo com o compilador instalado? Tem alguém que não está com o NetBeans instalado? Sim, não. E caso vocês não tenham e não queiram também instalar, existem alguns compiladores online. A Damares, você está com alguma dificuldade? Deixa eu colocar um link aqui, só um minutinho. Eu vou procurar porque tem compilador online, eu acho que é até mais fácil. Eu utilizei um ontem. Eu estou até com o CodeBlocks aqui instalado, mas em algumas necessidades, deixa eu colocar para vocês testarem. Tentem acessar esse link que eu coloquei para vocês aqui no chat. Ele é uma plataforma, na verdade, online, que você pode codificar, não precisa instalar nada, é um compilador. Ai, tá bem, Jean. Eu vou colocar, então, o CodeBlocks ou o Visual Studio Code. Eu acho ele muito pesado, Jean. Até porque ele dá suporte para outras linguagens também, eu acredito que seja por isso.
Mas eu vou fazer, então, um videozinho para vocês, mostrando como instalar o CodeBlocks, porque ele tem uma versão específica mesmo para pegar. Ah, já fez. Olha aí, obrigada, Gel. Mas para quem... eu acho muito pesado o CodeBlocks, porque de fato ele é mesmo, vocês podem usar o online. Ele funciona perfeitamente. A Lara, a Damares, conseguiram entrar no compilador online? Tá bem, pode deixar. O Jean, eu vou dar uma verificada, na verdade, no vídeo que o professor Rafael fez, ele já está até disponível no nosso espaço do Moodle. Ai, maravilha, Damares. Então, quando vocês estiverem já com o compilador, na verdade, daí eu vou perguntar uma coisa para vocês, aí vocês precisam me responder. Vocês querem um tempinho para tentar resolver e depois nós resolvemos juntos? Ou vocês já querem que a gente vá fazendo e vá discutindo essa solução? Depois eu até coloco para vocês a resolução sem problema nenhum. Quero saber o que fica melhor para vocês. Tá bem, Sabrina, pode ser o problema que o Jean até colocou do compilador. Mas de qualquer forma, eu vou colocar no Moodle também. Vou verificar de novo o vídeo que o Rafael fez sobre a instalação. E na sequência eu coloco um link também para o compilador online. Bem, às vezes é até mais fácil porque a gente não precisa fazer nenhuma instalação. Tudo bem? Então, olha, só a Amanda respondeu para mim. Obrigada, viu, Amanda? Eu vou mudar a tela para o CodeBlocks e a gente vai discutindo exercício e eu vou codificando aqui. Se vocês tiverem alguma dúvida, por favor, me chamem, tá? Eu vou dando uma olhadinha de quando em quando no bate-papo, mas é que quando eu mudo de tela fica um pouco difícil para eu conseguir ver a interação de vocês. Deixa eu só fazer a troca aqui, pessoal. CodeBlocks. Falem para mim se vocês estão enxergando a minha tela. Estão vendo a tela do CodeBlocks? Eu acho que tá, maravilha. Maravilha, pessoal. Então, olha só. Antes de mais nada, se vocês deem uma olhadinha, para a gente até relembrar como que a gente cria um projeto no CodeBlocks, tá bem? Então, eu tenho duas formas diferentes. Eu posso acessar aqui pelo meu menu File, New e um Empty File, ou uma forma que eu acredito que seja mais fácil é nessa folhinha branca com um maisinho amarelo. Ele já dá a opção para mim de Empty File. Tudo bem? Então, aqui eu tenho a minha área de trabalho, certo? E aqui os meus controladores para eu rodar, executar, compilar o meu programa, tudo bem? Então, a primeira coisa que eu vou fazer é montar a estrutura padrão do meu programa em C. Começa então com as bibliotecas. Vou fazer uma include aqui, std.h. Vocês estão percebendo que até então está tudo escuro? Está tudo na mesma cor, no mesmo formato as minhas letras? Eu sei que ele não está fazendo a identificação dos meus comandos. Para que ele identifique, eu preciso salvar. Então, eu vou aqui no meu disquetinho, vou colocar aqui como aula 5 do 8.c. Pronto, aí ele já ficou verdinho, porque agora ele identifica que essa é uma diretiva, é um comando da linguagem C. Tudo bem? Só que nós ainda não temos a estrutura padrão. Eu preciso do meu int main com o meu return 0. Tudo bem? Até aqui, alguma dúvida, pessoal? Por favor, me fale.
Então, o nosso exercício... Deixa eu abrir aqui também para mim, senão eu não vou saber o que a gente está resolvendo. Só um minuto, pessoal. Eu tenho que ler o... Deixa eu copiar, que é melhor, eu deixo já no meu Code Blocks. Vou colocar aqui como comentário, pessoal, para a gente ver o que é para ser feito. Então, cria um programa, considerando o preço normal da etiqueta e escolher a condição de pagamento. Considere os dados da tabela para o cálculo. Consigo copiar, não vou conseguir copiar a tabela inteira para lá. Não vou conseguir, eu vou dando uma olhadinha nos valores da tabela, tudo bem? Então, vamos por partes. Primeiro eu preciso, então, calcular o valor que vai ser pago por um produto, considerando o preço normal da etiqueta. Como que nós vamos fazer para calcular o valor final do produto? Eu preciso, antes de mais nada, pegar o preço normal da etiqueta e também a escolha da condição de pagamento. Tudo bem? Até aqui? Deixa eu voltar para vocês, tá? Nenhuma dúvida por enquanto. Então, o que a gente vai fazer aqui? Primeiramente, eu vou declarar um float que eu vou chamar de preço, né? Vai representar o meu preço. Tudo bem? E além disso, deixa eu dar uma olhadinha também. Tipo de pagamento A para vista e P para prazo. Eu vou declarar aqui, então, um caractere. Esse meu caractere vai ser pagamento. E esses dois valores, essas duas variáveis, eu vou pedir para o usuário. Depois de fazer a análise desses valores, eu vou ter uma outra variável que eu vou chamar de preço final. Eu poderia fazer a declaração aqui em cima sem problema. Bem? Então, o que nós precisamos fazer nesse momento? Antes de mais nada, para que eu consiga calcular o valor do preço final, eu preciso pedir para o usuário o preço e o tipo de pagamento. Então, o que a gente vai fazer? Eu vou colocar um printf aqui pedindo para o usuário qual o preço de etiqueta do produto. Perguntei para o usuário, tudo bem? Na sequência, eu vou fazer um scanf aqui. Como eu vou armazenar na minha variável preço, e esse meu preço é um float, eu preciso sinalizar com %F. Então, %F, e na sequência eu vou colocar no local de memória, que eu dei o nome de preço, né? Que é o nosso preço. Tudo bem até aqui, pessoal? Dúvidas? Estão quietinhos, eu estou considerando que vocês estão acompanhando, tá bem? Na sequência, eu vou colocar um printf também. O meu printf agora vai ser perguntando o tipo de pagamento. Então, qual a forma de pagamento? E já vou indicar para o usuário que pode ser A, à vista, ou P, a prazo. Tudo bem? E apresentei a mensagem scanf. Um scanf eu vou dar um espaço por %C, lembrando que esse espacinho é para que não dê problema de leitura do meu caractere. E comercial pagamento. Pessoal, até aqui tudo bem? Maravilha, então. Agora começa a nossa análise com relação ao desconto que o usuário vai receber. A primeira condição que nós temos é, se o valor do produto for até 100 e o tipo de pagamento for à vista, ele tem um desconto de 10%. Então, o que nós vamos ter que fazer? Antes de mais nada, eu preciso verificar se entra no caso dos 10%. Eu vou verificar se. São duas condições. A primeira condição é do preço ser
até 100. Então, até 100. Tudo bem? Então, ele vai ser menor ou igual, tá faltando, né? Menor ou igual. Se o valor for, por exemplo, R$ 99,90, ou R$ 50, ou R$ 25, tudo entra nesse caso. Só que isso não é o suficiente. Eu preciso garantir que o pagamento também vai ser igual à vista, que é o meu azinho, o meu azão, na verdade, né? Que sinaliza o pagamento à vista. E aqui eu tenho a minha condição junta, né? Na verdade, eu estou fazendo uma composição de dois testes, de duas condições, utilizando o operador lógico e. Por quê? Isso tem que ser verdadeiro e isso tem que ser verdadeiro também. Tudo bem? E aí a gente faz o cálculo. Eu vou dizer, então, que o meu preço final, ele vai receber o preço da etiqueta, só que ele tem 10% de desconto, menos, na verdade, dá para fazer de várias formas. 10% é, na verdade, 0,1, que é o meu 10 dividido por 100, vezes o preço. Essa é uma forma. Eu tenho 100%, que é o preço da etiqueta, menos o 10% do próprio preço. Uma forma mais fácil de escrever isso seria preço final igual a 0,9 vezes o preço, que é o preço da etiqueta. Então, tanto faz, o que vocês preferirem. Eu vou deixar nesse formato porque eu acho que fica mais claro o que a gente está fazendo de cálculo. Preço menos 10% do preço. Tudo bem? Dúvidas? Então, vamos para o seguinte. Agora eu tenho o valor acima de 100 e o tipo de pagamento à vista. Aí eu quero que vocês analisem um detalhe comigo aqui. Quando nós estamos fazendo a análise de valor até 100, então a gente está dividindo. Deixa eu abrir vou abrir aqui mesmo. Eu tenho valores até 100, então até aqui, e acima de 100. Aqui são os valores menores ou iguais a 100, e aqui eu tenho os valores maiores do que 100. Tudo bem? Todo mundo entende isso? Eu estou dividindo intervalos de valores e fazendo uma análise em relação apenas ao preço. Depois, eu posso fazer uma análise em relação ao pagamento. O meu pagamento pode ser A, eu tenho uma divisão entre A e P, à vista e a prazo. Certo? Nesse meu if, eu peguei todos, na verdade aqui tem outro, né? Tem o A, o P e os outros. Pode ser, por exemplo, X, Y, Z, P não pode, B, qualquer outro valor. Quando nós fizemos a análise desse if, nós pegamos os casos onde o valor está aqui com a combinação de A. Se eu colocar um else aqui, quais são os valores que entram? Eu tenho de valores possíveis entrando dentro do else. Queria que vocês falassem comigo. Quais são os valores possíveis, né? Quais são as condições que entram no else? Alguém quer falar comigo? Todo mundo quietinho, né? Olha só. Obrigada, Damares. Quais são os valores que entram no else? Valores, isso mesmo, maiores do que 100, mas só esses valores? Uma das possibilidades, sim, são os valores maiores que 100. Yasmin. Outras possibilidades. Na verdade, pessoal, nós temos aqui 3 possibilidades. Eu tenho o caso de essa verificação dar falso, que daí esse if já não vai ser verdadeiro como um todo. Ou essa ser falso
ou ainda os dois serem falsos. Então, quais são os valores que podem entrar no else? Eu posso ter preço. Pessoal, estou fazendo aqui só para exemplificar, tá? Não faz parte do código. O preço pode ser maior do que 100, ou o pagamento pode ser diferente de A, ou ainda o preço pode ser maior do que 100, junto a isso aqui representa uma só. E também o pagamento ser diferente de A. Então, quando isso para mim, essa condição com um E comercial, né, que é o E lógico, retorna falso, eu sei que ou esse é falso, ou esse é falso, ou os dois são falsos. Tudo bem? Percebam que aqui, olha, o preço maior do que 100 é a negação desse preço menor ou igual a 100. O meu pagamento diferente de A é a negação do pagamento igual a A. Ou ainda, olha, o preço também é a negação do meu preço, o pagamento é a negação do meu pagamento. Tudo bem? Então, eu tenho 3 possibilidades. Eu posso, então, já colocar direto meu else aqui, já com, deixa eu ver a segunda, que é acima de 100 à vista, 15% de desconto. Eu já posso fazer o cálculo de 15% de desconto aqui? Não posso. Tudo bem? De tudo que sobrou, eu ainda quero um caso específico. Então, eu vou ter que utilizar um else if. Então, eu vou colocar aqui no else if. Aí eu posso verificar. Eu vou ter que verificar de novo, né? O meu preço é maior do que 100 agora. E, além disso, o meu pagamento continua sendo à vista. Eu vou fazer praticamente o mesmo cálculo, com a diferença que ao invés de 10%, eu tenho 15% de desconto. Tudo bem? De novo, pessoal, se tiverem alguma dúvida, por favor, me parem. A terceira opção é até 100, mas agora a prazo. Ele não tem desconto nenhum. E se for acima de 100, a prazo tem um juros de 10%. Então, da mesma forma que a gente fez nesse segundo caso, nós vamos ter que fazer para os seguintes. Else if, se o meu preço for agora de novo menor ou igual a 100 e o pagamento for igual a P, que é um pagamento a prazo, eu não preciso fazer cálculo nenhum. Eu só vou dizer que o meu preço final é justamente o preço da etiqueta. Tudo bem? E aqui na sequência, o último caso. Else if, de novo, agora se o preço for maior do que 100 e o pagamento for a prazo, agora nós vamos, ao invés de dar um desconto, nós vamos calcular os juros. Tudo bem? Preço final vai ser igual ao meu preço. Agora, ao invés de menos, eu utilizo mais. 0,1 vezes o preço. Da mesma forma que a gente fez anteriormente, eu poderia calcular como preço final igual 1,1 vezes o preço, que daí seria o 10% de juros. Tudo bem? Se eu colocar, eu poderia até colocar um else aqui, mas o else seria só para dar uma mensagem para o usuário, olha, forma de pagamento ou valor inválido. Tudo bem? Mas eu vou considerar aqui, né, como a gente ainda não discutiu sobre as estruturas de repetição, que o usuário está sendo legal comigo, ele está fornecendo um valor válido e uma forma de pagamento válida. Tudo bem? Para a gente finalizar, nós precisamos só apresentar agora o resultado para o usuário. Printf. E eu vou apresentar o quê? Olha, valor a ser pago. Em relação à mensagem, pessoal, se vocês quiserem montar qualquer mensagem diferente, não tem problema. Vai ser um float
Só que aqui eu vou fixar duas casas decimais, ponto 2. E vai ser o meu preço final. Terminamos. Tudo bem? Dúvidas? Alguma dúvida? Estão todos quietinhos. Não precisam ficar preocupados, Não, eu terminando a aula, eu já coloco no Moodle essa resolução para vocês terem de consulta. Tá bem? E, então, para nós finalizarmos a nossa aulinha de hoje, vamos para a estrutura de repetição, certo? Aí, semana que vem, a gente discute um pouco sobre vetores. Deixa só eu pegar outra apresentação. Pessoal, só um minutinho. Repetição. Então, vamos lá, para a gente terminar essa nossa aula. Aqui, maravilha. Então, olha só. Até agora, então, nós vimos que a gente consegue fazer os nossos programas rodarem de forma sequencial e nós podemos condicionar algum trecho de código também para ser executado ou não. Só que, utilizando o if, else, o switch case, não vai acontecer de a gente conseguir voltar um trecho de código ou repetir um trecho de código. Por quê? Ele vai andando na sequência. Quando ele chega no if, ele verifica, opa, eu tenho que executar esse código ou não? Se tiver, ele executa. Se não, ele vai para frente, ele não volta nunca mais. Tudo bem? Só que, o que pode acontecer? Vamos supor que eu quero pedir 50 valores do usuário para fazer, sei lá, um sorteio. Vou ter que dar Ctrl+C, Ctrl+V no switch, no printf, no scanf 50 vezes. Não, nós utilizamos estruturas de repetição, certo? Então, nós temos em C, e vocês vão ver que na maioria das linguagens são as mesmas estruturas. Eu tenho for, while e do while, tudo bem? As três estruturas são utilizadas para fazer repetição. Então, elas vão repetir. Só que elas funcionam de formas um pouco diferentes. O for, ele é mais utilizado quando eu tenho já estabelecido quantas vezes eu vou executar a minha repetição. Ou seja, eu já sei quando ele começa, quando ele termina e como ele vai ser atualizado. Tudo bem? Então, eu tenho, olha só, como uma estrutura básica, a gente já vai ver um exemplo. Eu tenho um for, se a gente for traduzir do inglês, é um para. Para o quê? Para um valor inicial, que é a nossa inicialização, dada uma condição, ou seja, é o teste que ele realiza para verificar se ele repete mais uma vez, ou se ele para. E eu tenho uma expressão 3, que é o incremento ou decremento, que na verdade nós chamamos de atualização. Por que é importante esses três parâmetros? Primeiro, eu tenho para um dado valor inicial, então eu tenho que falar de onde que ele parte. Tudo bem? A minha condição, na verdade, especifica quando que ele vai parar. Ou seja, quando essa condição for falsa, ele para. Se eu tivesse só esses dois argumentos, e eu não tivesse o incremento ou decremento, que na verdade é a atualização, a gente poderia ficar nesse ciclo infinito. Então, é necessário o meu incremento ou decremento para quê? Esse valor inicial, ele precisa andar para frente ou para trás. E é justamente isso que o incremento ou decremento faz. Tudo bem? Então, só para a gente ver um exemplo, olha só. Aqui o exemplo, pessoal, é para a gente apresentar o valor da tabuada do 2. Então, qual seria o valor de 2 vezes 0, 2 vezes 1, até o 2 vezes 0. Opa, até o 2 vezes 10. Ao invés de ficar utilizando um monte de printf, nós utilizamos um for. Olha só. O elemento 2 aqui, ele é fixo. É sempre 2 vezes alguma coisa. Certo? Então, 2 vezes alguma coisa. Esse alguma coisa, ele varia? Vai ser 0, vai ser 1, vai ser 2, vai ser 3, até 10. Certo?
Então, eu posso estruturar isso na forma de repetição. Como? O meu contador vai ser o valor por quem o 2 vai ser multiplicado, que começa em 0. Eu não faço 2 vezes 0 primeiro? E ele continua até que o valor do contador atinja o valor de 10. Tudo bem? Quando for 11, ele não precisa fazer mais. Só que se eu deixar só esses dois parâmetros, ele não sabe se ele vai de 1 em 1, de 2 em 2, de 3 em 3, certo? Por isso que nós temos o conte mais mais. Define que ele vai começar em 0. Deixa eu ver se eu consigo usar aqui, pessoal, para ficar mais fácil para mim e para vocês. Então, começa em 0. Depois, ele vai para 1. Depois, ele vai para 2. Depois, ele vai para 3 e assim por diante. Quando ele chega no 9, ele executa ainda, porque 9 é menor do que 10. Depois, ele faz o quê? Ele vai para 10, não é 10, 9 mais mais. Quando ele chega no 11, aí ele faz essa verificação aqui. 11 é menor ou igual a 10? Não é, é falso. Isso aqui retorna para mim um falso e ele vem para essa linha aqui logo depois do fecha-chaves do for. Tudo bem? Aqui foi um exemplo simples. Nós podemos utilizar o for de várias formas diferentes. Tudo bem, pessoal? Se tiverem dúvida, por favor, me falem. Tudo bem? Vamos em frente, então. Aqui tem uns exercícios, mas eu vou deixar também para vocês resolverem. Eu acho que a gente já resolveu esses em sala já. Bem, quero mostrar para vocês. Ai, cadê? Aí. Olha só. O for, nós vimos que nós temos um valor inicial, uma condição que diz se ele continua ou não, e o incremento. Mas e se eu quiser, por exemplo, não sei quantas vezes vai ser executado. Depende de uma manipulação no programa, depende talvez de um valor do usuário. Aí nós podemos utilizar o while. While, como é a expressão em inglês, certo? O que significa? É o enquanto. Ele é bem parecido com o if. Com a diferença que o if, ele faz uma vez. Então, ele verifica a condição. Se for verdadeira, ele executa uma vez. O while não. A condição aqui, a gente pode utilizar qualquer condição, como no if. Só que quando isso daqui é verdadeiro, quando a condição é verdadeira, ele executa o que está aqui e depois, ao invés de ele continuar, ele volta de novo aqui e faz a verificação. Se for verdadeiro, ele faz de novo. Chegou no fecha-chaves, volta de novo e enquanto. Então, enquanto isso for verdadeiro, ele continua fazendo aqui. Pode ser necessário que a gente faça um incremento ou decremento aqui. Por quê? Para não ficar infinito na condição. Tudo bem? Então, eu tenho, enquanto uma condição for satisfeita, o que tiver dentro das chaves vai ser executado. E ele fica num ciclo. Tudo bem? É o que nós chamamos de loops. E para a gente finalizar, deixa eu mostrar um exemplo para vocês antes de a gente ir para o do while. Dê uma olhadinha aqui. Nós falamos no exercício anterior que nós estávamos considerando que o usuário estava digitando um valor correto. Mas e se eu não quiser confiar no usuário? Eu quero confirmar. Nós podemos utilizar o while ou ainda do while. Olha só, eu quero um número maior do que 0. A gente falou aqui, olha o usuário, eu quero um número maior do que 0. Ele digitou um número. Bem, então esse valor aqui depende do usuário. Olha o enquanto aqui. Enquanto o número for maior do que 0, eu estou fazendo o quê? Lendo um valor. Tudo bem? Quando esse número que foi digitado inicialmente aqui e depois aqui for menor do que 0 ou igual a 0, isso daqui, esse meu teste vai dar o quê? Vai dar falso. E se for falso, ele vem, olha, chaves, aí ele continua aqui. Ou seja, ele sai do ciclo. Tudo bem? E agora de verdade, né? Pra gente finalizar, que hoje eu falei demais na cabeça de vocês. Do while. O que é o do while? É a mesma coisa do while.
Com a diferença de que, enquanto que, vou voltar só um minutinho, pessoal, o while tem a condição no início, o do while faz o quê? Ele faz o teste só no final. Se vocês perceberem, aqui eu não tenho condição nenhuma. Então, o que eu estou fazendo? Faça o quê? Faça tudo que está aqui dentro. Quando você terminar de fazer a primeira vez, aí sim você verifica a condição. Se no final da primeira vez essa condição for verdadeira, ele volta tudo de novo. Faz tudo de novo. Chegou no final? Verifica a condição. É verdadeiro? Volta de novo. Faz tudo de novo. Quando ele chegar num caso onde a condição for falsa, ele vai funcionar do mesmo jeito que o while, só que a linha seguinte vai estar aqui na sequência. Tudo bem? Quando que eu vou escolher utilizar o while ou do while? O while, ele é utilizado, na maioria das vezes, pessoal, programação não tem essa de sempre. Mas quando eu tenho que fazer a leitura, manipulação, antes de entrar no ciclo, eu dou preferência para o while. Quando o ciclo vai ser definido no ciclo tem que ser feito pelo menos uma vez, o que eu faço? Eu utilizo o do while. Por quê? O do while ele pode ser executado uma vez ou N vezes, várias vezes. Enquanto que quando eu utilizo o while, eu posso executar 0 vezes, ou seja, nenhuma, até M vezes, pode ser. Tudo bem? Dúvidas até aqui, pessoal? Então, é a única diferença. Joyce, eu não gosto de usar o do while. Não tem problema. Contanto que você faça a estruturação correta do seu programa, não tem problema nenhum. Eu não gosto de utilizar o while. Pode utilizar. Às vezes, a gente é obrigado a utilizar o while, né? Porque pode ser que antes de eu entrar no ciclo seja necessária a verificação. Mas o que eu preciso compreender, né, da diferença das 3 estruturas? É verificar como elas funcionam e qual é cabível no caso. Tudo bem? E eu acho que a gente finalizou. Agora, tem uns exercícios. Por favor, tentem. Se tiverem dúvidas, falem com a gente. Procurem no horário de atendimento. Podem postar as dúvidas no fórum de dúvidas que a gente vai tentar responder o mais rápido possível. Eu estou devendo uma coisa para vocês, que é a definição da lista. Eu acredito que seja o problema da data que está errada. Eu já vou arrumar isso agora. Tudo bem? A Brenda perguntou se as aulas vão ser assim toda semana. Aí eu vou perguntar para vocês. Eu também estou me adaptando com esse esquema novo remoto. O que vocês acharam? Se vocês têm alguma sugestão de modificação, eu estou aberta. Aí vocês precisam agora de verdade falar comigo. Isso, Jean, é isso mesmo. Olha só, toda segunda-feira, muito obrigada por falar isso, porque eu havia esquecido. Toda segunda-feira, nós vamos soltar um material. Mas a semana letiva mesmo de atividades vai contar de quarta a quarta. Então, a nossa aula está acontecendo agora. Vocês têm até a próxima quarta para fazer as atividades. Tudo bem? Então, vejam o conteúdo, façam as atividades do Moodle e também façam os exercícios que foram propostos no RI. Tudo bem? É isso mesmo. Tem uma semana a partir de quarta, sempre conta quarta. Mais alguma dúvida, pessoal? Ninguém falou nada. Tá, vai ficar gravado assim, Gel. Provavelmente, pessoal, a partir de amanhã, porque a gente já está indo para 100 minutos de gravação, ele demora um pouquinho para ficar disponível para mim, tá? Então, eu acho que no mais tardar amanhã de manhã eu já disponibilizo para vocês, vai ficar, eu vou substituir de videoconferência para um vídeo gravado, tá bem? Aí vocês podem tirar as dúvidas e, por favor, entrem em contato com a gente sobre qualquer problema, bem? Ingrid, obrigado pelo feedback. Ai, maravilha, então. Porque, pessoal, da mesma forma que vocês estavam um pouco receosos com esse retorno, a gente também ficou, porque está sendo novidade para todo mundo.
Então, assim, tem alguma dúvida? Ai, professora, não tá legal desse jeito. Pode falar, né? A gente vai aprendendo juntos. E a Damares, o arquivo do exercício, eu não coloquei ainda, Damares, o exercício que a gente resolveu agora, eu já vou subir. Eu não fiz o upload no Moodle ainda. Era essa a dúvida mesmo? A lista da Maris é na URI. Eu vou, olha, Yasmin, de novo, né? Eu tô me adaptando, eu não sei como é que vai ser de tempo. Eu vou tentar, na verdade, vou combinar diferente com vocês. Tem 4 exercícios. Então, para que não tenha o problema de eu demorar para responder por lá, eu vou deixar a resolução também. Depois que vocês entregarem, na próxima semana, eu coloco a resolução dos exercícios que foram propostos. Pode ser assim? Tá, Jean, eu faço também, porque não pode utilizar o printf, né? Porque ele só faz a leitura dos dados. Maravilha, maravilha. Ou qualquer coisa, até para a gente gravar um videozinho mostrando para vocês uma resolução, para vocês verem como é que funciona. Ai, são chatas mesmo. Tá, eu faço sim, então fica a necessidade para todo mundo. Pessoal, alguma outra dúvida? A data da lista da URI e eu vou subir já agora a resolução no Moodle. Ai, tem um detalhe que eu preciso muito. Eu estou esquecendo. Oh, ainda bem que deu um espasmo aqui de lembrança. Eu preciso que vocês me enviem, pode ser pelo fórum do Moodle, a especificação do grupo de vocês. Porque a gente vai trabalhar em grupos. Tudo bem? Nos exercícios que eu vou propor pelo Moodle mesmo. O grupo pode ser de no máximo 5 integrantes. Eu preciso dessa especificação para eu configurar no Moodle, porque aí apenas um integrante do grupo faz as submissões. Tudo bem? Até semana que vem vocês conseguem colocar para mim, para eu especificar no Moodle? Grupo de no máximo 5 integrantes. Maravilha. Então, vou esperar o retorno de vocês, tá? Até semana que vem. Ser da mesma sala, Sabrina, assim, no caso dessa turma tem que ser do segundo ano, né? Porque é quem está fazendo a disciplina. Bem, agora, de quem vocês preferem trabalhar, não tem problema nenhum. Aí eu vou deixar a cargo de vocês, a não ser que vocês falem para mim que preferem que eu faça um sorteio. Eu faço também, sem problema. Não, eu imaginei que a resposta seria essa. Então, eu vou esperar que vocês me retornem com o nome dos integrantes do grupo, tá bem? Queria vocês, na semana que vem, eu vou mostrar para vocês, eu queria que vocês mantivessem, Gel, não diário. Na verdade, é como se fosse um diário das nossas atividades, por semana. Para vocês fazerem um resumo, e vai ser um resumo em conjunto. Cada grupo trabalha numa wiki, mas eu mostro para vocês na semana que vem. Ah, Sabrina, entendi. Não, pode ser das duas turmas mesmo. A gente está trabalhando em conjunto. Tá bem? Mais alguma dúvida, pessoal? Tudo certo, então. Maravilha, pessoal. Então, olha, eu desejo para vocês essa quinta, sexta-feira ainda, né? Que seja ótimo o retorno de vocês nas atividades. Mais uma vez, eu estou à disposição para quaisquer dúvidas. Podem me procurar pelo fórum, pode ser no horário de atendimento. Tem o meu e-mail também, podem me mandar, não tem problema nenhum.
tá bem? Eu vou tentar não me alongar tanto assim nas próximas semanas, eu acho que a gente acabou demorando mais porque era o primeiro encontro, tá bem? Para não ficar cansativo para vocês também. E um beijo para vocês, fiquei feliz de todo mundo estar participando aqui junto. Vamos ver se nas próximas vocês ficam menos tímidos para interagir um pouquinho mais comigo, né? Vocês sabem que eu não gosto de ficar falando sozinha, tá bem? E, por favor, tendo alguma sugestão, pode mandar, não tem problema nenhum. Beijo para vocês, pessoal. Boa tarde.